E aí, galera, beleza? Bom, vamos estar conversando aí sobre eh, matéria do STJ referente a recursos de apelação e recurso em sentido estrito aqui do Código de Processo Penal. Por que que eu quero conversar com isso com vocês? Porque o processo penal, em alguns momentos, é meio que complicado você identificar qual recurso, né, que você vai interpor no caso concreto, tá bom? Ora, a gente tem dúvida se deve apresentar o recurso, por exemplo, em sentido estrito ou recurso de apelação. Tem algumas situações que deixam algumas dúvidas aqui. Bom, pelo menos, né, nós temos o artigo 579 do Código de Processo Penal, né, que trata do princípio da fungibilidade. Fala lá o artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Então, exceto a questão da má-fé, se o sujeito tiver que interpor um recurso, por exemplo, em sentido estrito, e ele interpõe um recurso de apelação, o recurso de apelação vai ser recebido pelo tribunal como se fosse o recurso em sentido estrito, ok? A lei fala aqui, ó, salvo em hipótese de má-fé. O problema é que a gente não tem definido o que é má-fé, tá? Então, a jurisprudência, a gente vai ver aqui, a doutrina faz certas críticas sobre isso, mas a jurisprudência falava o seguinte, ou ainda até fala em alguns casos, né? Descaracterizaria a má-fé, primeiro, o erro grosseiro, que aí foge da razoabilidade, né, do conhecimento mínimo que o advogado ou o Ministério Público tem que ter. E também tem a questão da má-fé no que diz respeito ao prazo. Então, por exemplo, se o sujeito tem 5 dias para interpor um recurso, ele interpõe um recurso equivocado no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono dia, imaginando que esse fosse o recurso correto, estaria caracterizada a má-fé, porque a jurisprudência entende que, na realidade, a parte que interpôs o recurso está buscando a procrastinação do andamento do processo. E aí a gente teria, né, a recusa desse processo pela sua intempestividade. Muitos doutrinadores questionam essa questão da má-fé sobre, né, a questão cronológica de dias, né, de prazo, interpor, porque eu estou interpondo recurso equivocado, que ele tem um prazo superior ao correto, e, portanto, eu imagino de boa fé que eu estou agindo em perfeito estado conforme a lei, isso, para a parte da doutrina, fala que não seria o suficiente para caracterizar a má-fé. Mas tem vários julgados nesse sentido e você tem que estar atento. Então, para evitar qualquer prejuízo, né? O que eu aconselho? Ah, eu quero interpor recurso em sentido estrito. Pô, mas eu estou em dúvida, eu não sei se é apelação, não sei se é recurso em sentido estrito. Por acaso os dois têm o mesmo prazo. Mas se fosse diferente, apresenta dentro do prazo em que o recurso for menor. Então, se eu tiver um recurso que eu acho, né, que eu estou em dúvida, que tem um prazo de 5 dias, e o outro que eu tenho dúvida que o prazo é 10 dias, se eu não sei exatamente qual dos dois, porque a lei às vezes é meio confusa, eu devo interpor, o que eu faço? Interponho o recurso que eu acho que é correto dentro do prazo do que eu imagino que seja o menor. Então, se eu tenho 10 dias para um recurso e 5 para o outro, jogo dentro dos 5, porque eu não vou cair nessa discussão aqui. E aí vai ser considerado tempestivo. O máximo que vai acontecer é ser, em vez de ser recebido pelo o recurso com o nome A, vai ser recebido com o nome B e vai lá produzir seus efeitos. Então, fique atento nesse detalhe, tá? Porque às vezes você pode ter problemas com isso aqui, aí vai ter que ir no STJ, no STF. Às vezes seu cliente está preso,
Enfim, tem uma série de coisas que você precisa ter cuidado aqui. Vou compartilhar aqui, que eu vou abrir a, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Para a gente falar sobre ela aqui, que é a que a gente quer discutir, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Voltando para compartilhar aqui. Aqui. Beleza. Deixa eu só abrir ela, tá? Então, beleza, aqui, ó, jurisprudência em teses, tá? Essa jurisprudência sobre direito processual penal, edição número 66, apelação e recurso em sentido estrito. Então, aqui nós vamos ver algumas coisas, alguns assuntos referente, né, a essa edição número 66 sobre teses, né, do Superior Tribunal de Justiça. Gente, eu já falei isso em outros vídeos, só para recapitular, e de repente você ainda não viu algum outro vídeo nesse sentido. A jurisprudência em tese é aquela que o Superior Tribunal de Justiça disponibiliza lá no site, tá? Eu estou aqui no site do Superior Tribunal de Justiça, e ele apresenta as principais teses sobre um determinado assunto prevalente sobre o tema, tá? Então, inclusive, coloca aqui vários julgados para que você possa ter acesso depois e fazer sua consulta. Ah, posso encontrar um julgado diferente da tese que foi apresentada aqui? Posso, tá? Isso aqui não vincula a decisão da turma em manter a ideia do que foi definido na tese, até porque vai depender do caso concreto. Mas é uma bússola, é uma direção que o STJ deixa tanto para os ministros lá, quando forem julgar, já ter mais ou menos uma noção, quanto a gente que vai peticionar, vai pesquisar para a gente saber qual o caminho e o posicionamento do STJ. Sou obrigado a seguir essa tese? É claro que não. Você pode criar a tese que você achar que seja correta, de repente vai encontrar teses aqui que você acha que não é a melhor, mas é o tribunal que está decidindo, é ele que tem o poder de decidir, e aí você trabalha com as suas habilidades, com seus conhecimentos técnicos para tentar convencer e mudar o posicionamento, tá? Então, a tese, né, número 1 da edição 66 de teses jurisprudenciais da STJ fala assim, ó: o efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado. Então, veja bem. Primeira coisa, gente, eu posso apresentar o recurso, né? Por exemplo, um recurso de apelação, o cliente foi condenado lá a uma pena X e agora eu estou recorrendo. Vou falar isso porque a gente vai enfrentar isso mais lá na frente. Eu tenho lá, por exemplo, a possibilidade de recorrer. Então, se eu resolvo recorrer, eu tenho, na realidade, três formas de apresentar. Eu tenho uma forma de apresentar o recurso e tenho, na verdade, três formas de apresentar as razões do recurso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar que todo recurso tem seu prazo e o prazo é preclusivo. Se eu não interpor dentro do prazo, né, que a lei determina, o recurso não vai ser conhecido no tribunal por ser intempestivo. Mas eu primeiro vou fazer uma petição, que é chamada petição de recurso, é essa que eu preciso respeitar o prazo, né? Se é de 5 dias, eu tenho que interpor recurso no prazo de 5 dias. E aí eu posso, junto com a petição de recurso, já juntar as razões recursais, que são os fundamentos fáticos e jurídicos que eu estou chamando a atenção do tribunal com o objetivo de mudar essa decisão, essa sentença, ok? Então, eu posso fazer tudo junto. Então, dentro do prazo de 5 dias, eu vou lá e junto. Pum. Eu posso
fazer somente a petição de recurso, dentro do prazo lá de 5 dias, por exemplo, e informar que vou apresentar as razões recursais posteriormente. Então, o juiz de primeira instância recebe a petição de recurso, verifica os pressupostos recursais, entre eles a tempestividade, verifica que o recurso, a petição de recurso foi interposto dentro do prazo legal. O que ele faz? Abre vista para a parte apresentar as razões recursais, os motivos pelos quais eu estou recorrendo, os fundamentos pelos quais eu estou recorrendo. Eu junto dentro daquele prazo legal. Show? Vai embora e o processo segue. Ou uma terceira hipótese, eu faço somente a petição de recurso e informo que vou apresentar as razões do recurso em segunda instância, tá? Então, ele vai receber minha petição, vai comunicar ao Ministério Público, os autos vão ser encaminhados para a segunda instância vai intimar a defesa para a defesa apresentar as razões recursais. Ah, Zé Carlos, o que eu ganho com isso tudo? Prazo para você fazer um recurso com maior cautela, tendo em vista que o processo, né, que demora muito. Então, protocolei a petição dentro do prazo legal de 5 dias, por exemplo, depois eu vou ser intimado para apresentar as razões de recurso. Enquanto isso, eu estou pesquisando, estou lendo, estou estudando tudo para fazer uma excelente razão de recurso, tá? Então, o efeito devolutivo da apelação criminal autoriza o tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais. Então, veja bem, eu posso estar recorrendo, né, de uma sentença do juiz de primeira instância, na qual eu não concordei com a condenação do meu cliente, pelos motivos tais, e deixo de discutir que a sentença foi exacerbada, foi muito alta, ok? Então, eu só estou pedindo no meu recurso a absolvição do meu cliente. Eu, por algum motivo qualquer, esqueci e cometi esse erro, porque isso é uma falha. A gente tem que recorrer de tudo, né? Recorrer para tentar absolver, se não for possível, recorrer para diminuir a pena, incluir também a possibilidade de um regime melhor, incluir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Enfim, gente, tem um monte de coisa para ser discutida. Mas vamos supor que eu tenha recorrido somente para absolver. O tribunal, analisando o recurso, ele vai lá e fala assim: olha, realmente isso aqui não é caso de absolvição. A condenação foi perfeita, tem provas suficientes para manter esse cara condenado, o juiz acertou, beleza. Porém, como é para beneficiar o réu, como se trata de direito indisponível, o tribunal pode, de ofício, verificando que a pena aplicada foi alta, ele vai e faz a correção dessa pena. É isso que está sendo colocado aqui nessa tese número 1, tá? Da edição 66. Então, ó, o efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões. Então, eu não mencionei nas razões recursais a possibilidade de diminuir a pena porque estava alta. Passou batido, tá, gente? E aí ele vem aqui, pode. Agora, desde que não agrave a situação do condenado, ok? Porque o que nós estamos vendo aqui? O princípio da reformatio in impégios, ok? Se eu recorri e o promotor não recorreu, né? E agora o tribunal, por exemplo, vê que a condenação deve ser mantida, ok? A condenação deve ser mantida, tá? Mas o, o, a condenação deve ser mantida, tá? Mas o MP, por exemplo, não se manifestou sobre, né, o agravamento da pena, não pode o tribunal, mesmo verificando que a pena foi aplicada de uma forma baixa, ele a querer aumentar essa pena.
é o que está falando aqui, porque nós temos o princípio da reformatio impejus, tá? Se a ideia do recurso da defesa é para melhorar a situação do sujeito, se não for para melhorar, vai manter o que estava, tá? Então não pode, de ofício, o tribunal, por exemplo, pegar uma pena de 5 anos e jogar para 7 anos, porque estaria prejudicando. É isso que está sendo falado aqui na tese número 1, ok? Então, o tribunal pode agir de ofício para beneficiar o réu? Pode, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Até porque, gente, o juiz, o tribunal, em regra, ele está ali, né, para julgar e principalmente para manter a ordem, né, jurídica, a ordem por via de consequência social, e o objetivo é resguardar, sim, os direitos de qualquer cidadão. Então, se o Poder Judiciário está vendo que tem um equívoco ali, ele pode e deve agir para corrigir esse equívoco, ok? Visando manter a justiça, né, e a prestação jurisdicional com qualidade, mas principalmente a justiça, ok? Então, beleza. Vamos para a segunda, tá? A segunda tese, né, da edição 66 fala assim, ó: a apresentação extemporânea das razões não impede o conhecimento do recurso de apelação tempestivamente interposto. Então, eu falei, comecei aqui a explicação falando que eu poderia interpor o recurso apresentando a petição de recurso, que é dizendo que eu estou recorrendo e posso juntar as razões, ou se eu resolver juntar as razões depois, vamos supor que eu apresente essas razões fora do prazo que a lei determina. Então, vamos supor que eu fiz a petição de recurso dentro do prazo de 5 dias, o juiz recebeu a petição, saiu uma intimação para mim, para que eu possa apresentar as razões recursais em 2 dias. Eu não apresento as razões recursais em 2 dias, venho apresentar no quinto dia. Confundi novamente, ok? O que está acontecendo aqui? Está dizendo o seguinte, ó, a apresentação extemporânea das razões, ou seja, o que eu apresentei como fundamento, né, das razões do recurso, né, não vai impedir o conhecimento do recurso de apelação interposto tempestivamente. Aquela petição que eu coloquei dentro do prazo de 5 dias anteriormente, ok? Então, se você vai usar, né, da técnica de usar primeiro a petição de recurso e depois as razões recursais, seja na primeira instância ainda ou na segunda, fique atento que você tem um prazo, ok? Ah, Zé Carlos, então o que importa pela leitura aqui é a petição de recurso. Beleza, é a petição de recurso. Então, Zé Carlos, por que que eu tenho que apresentar as razões de recurso? Primeiro, que a lei determina, e segundo, que você utilizando as razões de recurso, você está pontuando, mostrando para os julgadores onde está o erro, qual é o erro e o que você quer que seja mudado. Então, é mais um poder argumentativo que você tem para poder modificar aquela sentença, aquela decisão lá de primeira instância ou de segunda, né? Vai depender do caso concreto, mas com o objetivo, no exemplo aqui seria de primeira, porque nós estamos falando de recurso de apelação e recurso em sentido estrito. Então, nós estaríamos, na realidade, com mais uma possibilidade de usar do argumento para obter a mudança da decisão, da sentença, seja lá o nome que você vai dar, dependendo do momento e do caso concreto, tá? E quanto a essas razões, Zé Carlos? Bom, se ela foi interposta, eu, particularmente, não vejo nenhum prejuízo aqui em ser apreciada pelos desembargadores, tá? Eu não vejo. E provavelmente vai ser. Mas se não for, Zé Carlos, lembre-se, você tem direito a fazer a sustentação oral, portanto, você pode apresentar as razões também oralmente. E mesmo que tenha feito ela por escrito e até tempestivamente apresentado, você também tem direito de fazer a sustentação oral daquilo que você acha que deve ser, daquilo que você acha que está errado, daquilo que você acha que deve ser mudado e naquilo que você pretende. Beleza? Então a ideia da segunda é essa aqui. Número 3, né? Da terceira tese, né, da edição 66.
O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão, né? Súmula 347 da STJ, né? Então, gente, o réu está lá respondendo ao processo solto, foi condenado, ok? Antigamente, o réu tinha que se recolher à prisão para poder ter direito, seria até um requisito, né, de admissibilidade do recurso, seria ele se recolher ao cárcere. Posteriormente, veio aí o princípio da presunção de inocência, a nossa Constituição, o sistema acusatório, princípio da dignidade da pessoa humana, e a mudança na lei, na jurisprudência, vem e fala o seguinte: olha, o cara está respondendo o processo solto? Tá. Se ele está respondendo o processo solto, é porque não houve uma prisão preventiva. Não houve nada que ferisse algum ou um dos requisitos lá do artigo 312. Decisão, a sentença condenatória, não é requisito por si só para determinar a prisão dele para ele poder recorrer, funcionando como um requisito e mais, né? Funcionaria até como uma antecipação de execução da pena, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, o cara está em liberdade, está respondendo o processo, foi condenado, vai continuar em liberdade, ok? A regra é essa, exceto se surgir, né, informações e provas de que ele está ferindo o artigo 312 do Código de Processo Penal, que aí ele pode ser preso, não em razão da decisão de condenação, mas em razão de uma medida cautelar, que é a prisão preventiva, ok? Então fique atento aqui. Por que eu estou falando isso? Porque você não precisa ficar que nem um doido procurando, né, as suas jurisprudências, e já saber que o Tribunal de Justiça, o STJ, por exemplo, tem esse posicionamento. Então, você, por exemplo, vai fazer suas alegações finais, aí você pode terminar suas alegações finais falando que em caso de condenação, que o réu, né, seja mantida a liberdade dele, inclusive para recurso, conforme posicionamento do STJ, edição número 66, tese número 3. Pontos. Tá ok? Você está mostrando para o juiz, ou para os desembargadores, se for o caso concreto, que já tem jurisprudência da STJ nesse sentido de você poder manter o sujeito em liberdade para recorrer, ok? Então, bacana, isso aqui é uma coisa que você tem que ficar atenta, tá? O tema de prisão é muito, muito importante você dominar, tá, gente? Tese número 4. Verificada a inércia do advogado constituído para apresentação das razões do apelo criminal, o réu deve ser intimado para nomear novo patrono antes que se proceda à indicação de defensor para o exercício do contraditório. Bom, aqui se tem uma discussão ainda até, mas agora a gente está vendo que o STJ está se posicionando nesse sentido, a pergunta era, as razões do recurso, ela é dispensável ou indispensável? Há um tempo atrás, as pessoas até falavam que era dispensável, o que era mais importante era a razão, era a petição de recurso, então aquela dentro daquele prazo lá de 5 dias, e automaticamente o tribunal estaria obrigado, né, a analisar todo o processo, verificar onde tem as falhas e corrigi-las, ok? Com esse posicionamento aqui do STJ, ele está dizendo o seguinte, né, entre aspas aqui, ou como fundo de pano, como queira, ou até expressamente, falando o seguinte: olha, quer recorrer? Beleza. Apresentou a petição de recurso e falou que vai apresentá-la depois, então, se não apresentar dentro do prazo legal, né, o réu vai ser intimado pessoalmente para contratar novo patrono para ele apresentar as razões de recurso. E se ele não fizer isso, vai ser nomeado um defensor público. Então, nos leva a crer que o STJ tem o seguinte posicionamento: não é dispensável as razões de recurso. Então, você tem que fazer a petição de recurso e também fazer as razões de recurso, os motivos, os fundamentos pelos quais você está recorrendo. É isso que o STJ está dizendo para a gente, ok? Então, se na sua prova cair uma questão desse tipo, você pode falar, né, que segundo a lei seria até possível, mas o posicionamento da STJ é no sentido de que é obrigatória a apresentação das razões recursais, tá ok? Isso funciona até na prática, tá, gente?
Tese número 5, da edição 66, não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que concede liberdade provisória ao acusado. Ou seja, imaginemos que você fez um pedido de liberdade provisória, foi concedido, o Ministério Público tinha opinado para não conceder a liberdade provisória, o juiz deu, agora o Ministério Público vem e apresenta um recurso em sentido estrito, ok? Com o objetivo de fazer com que seu cliente seja levado ao cárcere. Está dizendo aqui que, como o efeito lá é devolutivo, está devolvendo para o tribunal analisar, não cabe um mandado de segurança, né, para dar efeito suspensivo, ou seja, trocar o efeito devolutivo para suspensivo e, portanto, levar imediatamente o cara de novo para o cárcere. Não pode, porque o STJ tem esse posicionamento. Então, se você estiver atuando num caso concreto, você conseguiu a liberdade provisória do seu cliente, o Ministério Público veio e fez o recurso em sentido estrito, né, pedindo para que esse cara, né, volte para a prisão, e mete o mandado de segurança lá, você vai ter que ser intimado para se manifestar. Você pode muito bem usar a tese número 5 da edição 66 como fundamento e argumento das suas contrarrazões referente a esse recurso, e chamando a atenção dos julgadores com o posicionamento do STJ. Muito interessante isso aqui. Vejam que vale a pena vocês fazerem as consultas de vocês lá no STJ. Por um acaso, eu estou comentando uma a uma para facilitar a vida de vocês, ok? Tese número 6, fala lá. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Veja bem, eu acabei de falar anteriormente lá que se você apresentar, e ainda agora até veio aqui, ó, vou até voltar aqui para chamar a atenção de vocês, ó, vou até voltar aqui, ó, aqui, ó, na tese número 2, fala assim, ó, a apresentação extemporânea das razões não impede o conhecimento do recurso de apelação tempestivamente interposto. Então, se eu apresentei o recurso, se eu apresentei as razões, né, de forma extemporânea, fora do prazo, o tribunal pode muito bem analisá-la, tá? E se eu não apresentar? Acabei de falar lá que, em regra, vai ser nomeado pelo menos um defensor público, caso o sujeito não contrate um advogado, tá? Mas a lei aqui fala para a gente, e a jurisprudência já vinha tratando nesse efeito, nesse sentido, tá? Que, né, seria possível a apresentação só da petição de recurso e as razões recursais, por exemplo, o sujeito poderia apresentar oralmente, tá? Com o posicionamento aqui do número 7, né, a gente vai ver que, ó, a ausência de contrarrazões do recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita denúncias seja nulidade absoluta do processo, desde o julgamento pelo tribunal de origem, tá? Então, veja bem, o que acontece nessa história toda aqui, ó? O efeito devolutivo na tese número 6 fala assim, ó, o efeito devolutivo da apelação contra a decisão do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Por quê? Porque na apelação comum, que não é de decisão do tribunal do júri, tá? E aí a gente tem lá no artigo 593, a apelação está no artigo 593, caberá a apelação no prazo de 5 dias, ok? Inciso 1º, 2º, está lá, dizendo para a gente. Então, crime de roubo, o cara foi condenado a 10 anos de prisão. Bom, foi condenado a 10 anos de prisão, você apresentou sua petição lá de recurso no prazo de 5 dias e não apresentou as razões de recurso. Então, você está devolvendo para o tribunal aquela matéria, aquele assunto
que foi decidido pelo tribunal de primeira instância, pelo juiz de primeira instância, e você está devolvendo agora para o tribunal de segunda instância para que eles analisem aquele caso, aquele julgado, e possa modificar a decisão, a sentença, de acordo com o que você pretende. Até então, se falava o seguinte: olha, se não apresentar as razões de recurso, o que vai acontecer? Se está devolvendo para o tribunal tem que olhar tudo. Então, olharia tudo, tá? Olharia a possibilidade de mudar a condenação para absolvição, olharia a quantidade de pena, olharia os regimes, olharia a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, por aí vai. Conforme eu acabei de mostrar para vocês, o STJ tem um posicionamento seguinte: se não apresentar as razões, tem que intimar o réu para ele contratar um novo advogado. Se o réu não fizer isso, vai ser nomeado um defensor público. Mas, ainda assim que seja apresentado por escrito, né, cabe ao tribunal, como eu dei o exemplo anteriormente, que se, por exemplo, o sujeito que apresentou as razões só visando a mudança da sentença de apelação para sentença de absolvição para sentença de condenação para absolvição, você, né, esqueceu de pedir a diminuição de pena, o tribunal manteve a condenação, mas o tribunal tem a obrigação de olhar lá e falar assim: o juiz aqui errou e colocou uma pena muito alta, vamos diminuir. Ponto, é isso que é feito. Então, não fica adstrito apenas aquilo que você recorreu, apenas a matéria que você recorreu, porque o exemplo que eu estou te dando aqui é que você está recorrendo só para mudar a sentença condenatória para absolutória. Mas pode ser que o tribunal fale: não, o juiz julgou correto, tem que ser condenado mesmo. Pô, mas você errou, o advogado errou, né? Por que que o advogado errou? Porque poderia ter pedido para diminuir a pena. O tribunal viu que, por se tratar de direito indisponível, liberdade, né? Por aí vai, o tribunal analisa também o cálculo da pena e, se verificar que está exacerbado, diminuir. Beleza? No número 6 da edição 66, que é essa que eu estou lendo aqui, ó, o efeito devolutivo, né, da apelação contra a decisão do tribunal do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Se for, conforme diz o inciso 3º do artigo 593, ou seja, se a apelação é referente a uma decisão que foi proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, você tem que recorrer de todos os argumentos. Então, vou ler o artigo 593, ó. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 3º, das decisões do Tribunal do Júri, quando, dois pontos, a linha A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. D, de dado, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, o que você tem que fazer aqui? É na sua razão de recurso ou nas razões de recurso enfrentar todos esses temas. Porém, só vai poder fazer isso, conforme está aqui a jurisprudência do STJ e STF, se na petição de recurso você colocar lá: fulano de tal irresignado porque foi condenado pelo tribunal do júri, vem recorrer tempestivamente com fundamento no artigo 593, inciso 3º, a linha A, B, C e D. Ponto. Ok? Agora, quando você está dizendo para o tribunal que você vai recorrer de tudo, ou seja, vai discutir nulidade, vai discutir que a sentença do juiz foi contrária à lei, ou a sentença do juiz foi contrária à decisão dos jurados, que houve erro, né, na aplicação da pena, ou que a decisão dos jurados
né, foi contrária à prova dos autos, eles não analisaram os autos direito, não prestaram atenção no julgamento, portanto, condenou, você está seguro e vai poder explorar todos esses temas. Se você falar que você está recorrendo só em razão da linha A ou da linha B, esquecer as outras duas, você não vai poder, nas razões, discutir essa matéria. E nem o tribunal vai fazer, tá? Porque é a questão expressa que está aqui. Em que pese, né, por mais garantista que eu seja, eu acho que deveria, né, como se faz na apelação comum, nos crimes que não é de competência do tribunal do júri, né? Mas aí é que me parece que estão preservando a soberania da decisão dos jurados, né? Aí a questão seria ponderar os interesses. O que vale mais, né? A soberania dos jurados, né? Ou a possibilidade da ampla defesa do réu, já que a defesa, por algum motivo qualquer, se equivocou e não discutiu toda a matéria. Porém, fica a dica aqui. Recurso em razão de decisão do Conselho de Sentença, quando for fazer a petição de recurso, fala que fulano de tal já qualificado nos autos em epígrafe, condenado a tantos anos, né, com sentença proferida, né, pelo juiz de direito, após decisão dos jurados, vem recorrer com fulcro no artigo 593, inciso 3º, a linha A, B, C e D do Código de Processo Penal. Ponto, galera. Você já amarrou tudo, vai recorrer e vai poder discutir toda essa matéria, tá? Então, fique atento, porque tem súmula do STF aqui, tá? Acompanhando aí, gente? De boa? Muito bom isso, né? Porque ajuda e a gente vai fazendo umas interpretações e vai verificando que a gente está atento à jurisprudência, tá ok? Gente, precisa estar atento à jurisprudência. Eu fico muito, muito atento à jurisprudência dos tribunais, mas principalmente do STJ, do STF, por isso que eu estou sempre colocando isso, coloco no meu livro, coloco em sala de aula, coloco aqui para vocês, para chamar a atenção que vocês podem se socorrer disso, seja para responder uma prova, ou seja no caso concreto, ok? Isso vale super a pena. 7. A ausência de contras-razões ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeita a denúncia enseja nulidade absoluta no processo, desde que o julgamento pelo tribunal de origem, tá? Então, a ausência de contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeita a denúncia, tá? Enseja nulidade absoluta no processo, desde que o julgamento pelo tribunal de origem. Então, a contrarrazão, né, no caso de uma rejeição de denúncia, se for no tribunal de origem, vai ser obrigatório a apresentação das contrarrazões, tá? Bem simples, nada específico aqui, tá ok? Até porque tem que ser no tribunal de origem, não há muito o que se falar nesse sentido, tá? 8. Aplica-se o princípio da fungibilidade à apelação interposta quando cabível o recurso em sentido estrito, desde que demonstrada a ausência de má-fé, de erro grosseiro, bem como a tempestividade do recurso. Lembre-se que eu iniciei a aula falando da má-fé, lembre-se da má-fé, bem como a tempestividade do recurso. Então, má-fé se fazia pelo cálculo do prazo. Se eu tenho um recurso de 5 dias, recurso A de 5 dias, e apresento um recurso B que também tem de 5 dias, em regra não tem má-fé. Por quê? Porque está dentro do mesmo prazo. Tá ok? Agora, se eu tenho um recurso de 5 dias que é o correto, o recurso A de 5 dias que é o correto, o recurso B, que é de 10 dias que é incorreto, no sétimo dia, oitavo dia eu apresentar esse recurso, vai ficar caracterizada a má-fé, porque o recurso que eu coloquei errado, eu ainda coloquei, além de ter escolhido o recurso errado, eu apresentei, eu protocolei junto à secretaria lá do tribunal, fora do prazo do recurso que era correto. Então, ao invés de ter interposto no prazo de 5 dias, coloquei no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo, por exemplo. Ok? Então, dançou, tá ok? Então, cuidado, que o princípio da fungibilidade no artigo 579
tem essas nuances aqui. Por um lado, salva o sujeito pelo erro dele, mas também se o cara não tiver atento, nem isso vai conseguir. Então, fica o conselho que eu já tinha dado anteriormente. Está na dúvida? Olha a lei. Qual o recurso que eu tenho que interpor? Porra, tem dúvida se é o recurso A ou o recurso B. Beleza. Quais são os prazos desse recurso? Recurso A é o que tem o menor prazo possível. É nesse que eu vou colocar. Recurso B tem o menor prazo possível. É nesse que eu vou colocar. Então, se o prazo é 5 dias, eu coloco a petição de recurso dentro de 5 dias. Ponto. Eu estou garantido pelo princípio da fungibilidade. Ok? 9. Vamos voltar aqui um pouquinho. 9. A decisão do juiz singular que encaminha recurso em sentido estrito, sem antes proceder ao juízo de retratação, é mera irregularidade e não enseja nulidade absoluta. Gente, lembre-se disso. Recurso em sentido estrito. Ele tem a possibilidade do juiz, né, reconsiderar a decisão anterior, ok? Então, ele pode, por exemplo, num determinado momento, dar uma decisão e você fala para ele, excelência, estou recorrendo, que o senhor está equivocado nisso, nisso, nisso. Assim, requeiro a Vossa Excelência sua retratação, ou seja, reconsidere a decisão e acate o que foi pedido anteriormente. Caso Vossa Excelência não assine, não aceite, que encaminhe isso lá para cima, tá bom? Encaminhe para a segunda instância. Se o juiz encaminhar direto, sem fazer o juízo, né, sem fazer o juízo de julgamento no sentido de valorar se ele deve ou não reconsiderar a decisão anterior, o tribunal fala que isso é mera irregularidade. Até porque o tribunal ele vai poder dar de plano isso aqui, ok? Então o tribunal pode olhar e falar, realmente o juiz errou, vamos lá, baixe seus autos, dou provimento ao recurso, baixem seus autos, para que o juiz possa atender aquilo que a parte interessada está requerendo. É isso que está mostrando aqui para você, tá bom? Então, não é uma nulidade absoluta, porque, em princípio, o tribunal não está vendo prejuízo, tá? Eu acho que o único prejuízo que tem aqui, se o cara estiver preso, por exemplo, né, é mais tempo que o cara fica preso. Mas aí é questão, de repente, de você ir lá peticionar, né, na Câmara, e aí despachar lá com o relator, enfim. É isso que vai acontecer. 10. O adiamento do julgamento de apelação para a sessão subsequente não exige intimação da defesa. Isso aqui eu acho um absurdo, né? Por quê? Porque, por exemplo, você pode querer fazer sustentação oral, e aí, vamos supor que você está lá, foi marcado o seu julgamento da apelação hoje, você está lá no tribunal fazer sustentação oral, e aí vem a seguinte informação: olha, o julgamento do seu cliente não vai ser hoje, ok? Vai ser remarcado aí. E aí fala assim: ó, adiamento do julgamento da apelação para a sessão subsequente não exige nova intimação da defesa. Porra, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar com bolinha de cristal? Vou ficar ligando para a secretaria da Câmara para saber quando vai ser julgado? Absurdo, né, gente? Para mim tem prejuízo estampado aqui, mas essa é a posição aqui do STJ. Você pode muito bem buscar no STF, e aí, esse caso, tenha o julgamento posterior sem a sua intimação, tá? De que você não foi intimado e, portanto, foi prejudicado, principalmente se o recurso foi julgado improvido, né? Então, fique atento quanto a isso aí. Eu tenho por costume, em qualquer, ok? Petição que eu faça de recurso, colocar um item lá que eu quero ser intimado para apresentar, para realizar sustentação oral, ok? Inclusive em habeas corpus. Aqui no Rio de Janeiro tem súmula, inclusive do TJRJ, de que não cabe intimação da defesa para sustentação oral no julgamento de habeas corpus, que eu acho um absurdo, né? O STF já tem julgados anulando essa postura, né? Aquela velha história, né? Cada um faz seu código, faz o que quer, é uma bagunça, mas ainda tem tribunal que está corrigindo esses erros aí, tá? Acho não, tenho certeza que todo julgamento a defesa tem que ser intimada
para ter o direito de se manifestar oralmente, né, se quiser, e participar do julgamento. Pelo menos tem que ser intimado. Se ela vai estar lá ou não é problema da defesa, né? 11. Inexiste nulidade. Desculpa, gente. Inexiste nulidade no julgamento da apelação ou do recurso em sentido estrito quando o voto de desembargador impedido não interferir no resultado final. Bom, inexiste nulidade no julgamento da apelação ou do recurso em sentido estrito quando o voto do desembargador impedido não interferir no resultado final. Então, por exemplo, você pode ter lá 3 desembargadores votando, 2 votaram para absolver e 1 votou para condenar. Esse desembargador que votou para condenar, ele estaria impedido, por exemplo, por algum motivo qualquer, tá? Como esse voto desse desembargador impedido não interferiu no resultado final, não causaria nulidade no julgamento. Ok? Bom, isso aí, né, gente? Porque se for por 2-1, pode caber um embargos infringentes, né? De qualquer jeito, é o posicionamento aqui do STJ nesse sentido, né? É bom refletir, né? Mas lembre-se, com julgamento 2-1, cabe embargos infringentes, né? Bom, se não, no primeiro momento, a gente não está vendo prejuízo mesmo, até porque você, em regra, alcançou o resultado que você queria, 2-1 deu direito para você lá absolver seu cliente, conseguiu o que queria, toca a vida, tá ok? Mas tem essa discussão aqui que o STJ tem esse posicionamento. 12. O acórdão que julga recurso em sentido estrito deve ser atacado por meio de recurso especial. Então, o acórdão que julga recurso em sentido estrito deve ser atacado por meio de recurso especial, configurando erro grosseiro em interposição de recurso ordinário em habeas corpus. Então, ó, o acórdão que julgou recurso em sentido estrito, você entrou com recurso em estrito, não teve provimento, qual vai ser o recurso que você deve aplicar? Segundo posicionamento da STJ, recurso especial. Se você, né, ingressar, né, com recurso ordinário em habeas corpus, não vai ter êxito, porque vai ser considerado má-fé por erro grosseiro, como a gente acabou de ler lá em cima no 479. Então, apresentou recurso em sentido estrito. Foi julgado recurso em sentido estrito improvido. O que eu tenho que fazer? Recurso especial, segundo o STJ. Ok? Ah, vou apresentar recurso ordinário em habeas corpus. Ah, meu filho, primeiro que recurso ordinário em habeas corpus não é realmente para discutir a matéria em recurso em sentido estrito, tá? E aí é um erro grosseiro, então caracteriza a má-fé. 13. O julgamento de apelação por órgão fracionário de tribunal composto majoritariamente por juiz convocado não viola o princípio constitucional do juiz natural. Ou seja, às vezes, num determinado órgão, né, os ministros, os desembargadores, por exemplo, ou até os ministros, os desembargadores, vamos dar exemplo, os desembargadores estão lá na pandemia, estão doentes lá, por algum motivo qualquer, na pandemia, está lá grave, seja lá o que for, e aí precisou compor, né, o órgão por juiz de primeira instância que foi convocado. Está dizendo que se essa composição for majoritária, então se eu tiver 2 juízes de primeira instância e 1 desembargador só, não gera nulidade e não fere o princípio constitucional do juiz natural. Bom, é para refletir, né, gente? Isso aqui, sinceramente, é para refletir. Porque, em regra, os desembargadores, em regra, né, não é uma realidade absoluta, uma verdade absoluta. Em regra, os desembargadores são pessoas mais experientes, né? E aí a gente, às vezes, acha que é melhor que seja respeitado, né, a questão da legalidade, né? Enfim, uma série de coisas que poderia ser observado, tá? Aconteceu um caso desse comigo,
em que o desembargador que estava votando, né, tinha votado a favor de um recurso de um réu, né, e eu ele interpus uma petição pedindo a extensão dos efeitos, segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, e no dia do julgamento tinha 2 juízes convocados e um desembargador que estava lá. O desembargador que tinha dado o voto favorável não estava. E aí eu pedi para que não fosse julgado, e gostaria que fosse ser julgado com a composição daquele desembargador que já tinha proferido uma decisão favorável, tá? E eles acataram e foi marcado depois e eu consegui o que eu queria. Então, é possível você fazer isso? Sem nenhum problema, né? Basta você estar lá e fazer isso oralmente, tá? 14. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não for previamente intimado para constituir outro. Gente, o réu é nulo o julgamento da apelação se, após manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Ou seja, o cara foi condenado, sei lá, por exemplo, né? E aí o réu, por exemplo, foi condenado, né? E o advogado renunciou, tá? Mas, por exemplo, apresentou recurso de apelação lá, tá? Mas aí quem foi que fez as razões, ou quem compareceu, ou quem vai comparecer para fazer a sustentação oral, por exemplo, e não tem lá o advogado porque ele renunciou. Então, cabe nesse exemplo aqui, né? Cabe a nulidade, tá? É, porque o réu está indefeso, porque não foi constituído outro advogado. Então, é nulo o julgamento. Então, peraí, vocês mantiveram a decisão da condenação do cara, porém o advogado dele tinha renunciado, vocês não intimaram ele para ele contratar outro advogado e nem nomearam um defensor, mas o ideal é que fala, intimar ele para ele escolher se ele quer ser defendido por outro advogado ou por defensor público. É ele que tem que se manifestar, o direito é dele. Então aqui gera nulidade. Fica atento a essas questões de nulidade, porque isso às vezes passa batido lá em cima e você pode arguir a nulidade, ok? 15. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposto. Então vamos lá. O réu foi condenado, o réu está preso, o oficial de justiça foi lá, né? E pergunta para ele, vai recorrer? Aí ele fala que não quer recorrer, tá? Porém, não teve a assinatura do advogado, não teve, né, a petição do advogado sobre a desistência de recurso ou sobre o não interesse em recorrer, ok? O que vai acontecer aqui? Aí o advogado foi e apresentou o recurso, tá? Bom, o que vai prevalecer? A do advogado. Vai ser analisada a petição do advogado, até por questões que ele possui técnica o suficiente para poder recorrer, né? Então, prevalece, nesse caso, a petição apresentada pelo advogado. Até porque, gente, piorar a situação do réu não vai. Na pior das hipóteses, vai ficar a mesma coisa. Se o cara foi condenado a 10 anos, na pior das hipóteses, ele vai continuar sendo condenado a 10 anos, mas pode melhorar com o recurso apresentado aqui pela defesa, tá? Então, essa aqui é a tese número 66, ok? Que está aqui, ó, na edição número 66 da jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça, tratando de assuntos de apelação e recurso em sentido estrito. A ideia aqui é manter você atualizado, lembrando que você pode fazer uso dessas teses nas suas petições, já para alertar o julgador de que já tem um certo posicionamento daquilo, porém ele não está obrigado a manter esse entendimento, tá? Até porque isso não tem repercussão geral, isso não é súmula, não tem nada vinculando, é apenas uma direção de um serviço que o Superior Tribunal de Justiça faz para facilitar a vida de todo mundo, ok?
às vezes é acolhido e às vezes não é acolhido. Eu uso muito e acho que vale a pena. Por isso que eu acho que vale a pena você poder estar apresentando essas teses, essas jurisprudências, porque facilita muito a sua vida, facilita a vida aí de todo mundo, e pode ser que você tenha êxito nesse sentido, tá? professor@josebrito.com.br, nosso e-mail, martinsbritoeadplataforma.com, lá você tem os cursos, pode adquirir o nosso livro, Tribunal do Júri, e meudigicard.com/barra Martins Brito Advocacia barra, onde você encontra nossos endereços nas redes sociais e tudo mais. Bons estudos, grande abraço para todos.